Santos. Sou Daniel Carvalho e venho abrir a live com meu pai. Isso aí, garoto. Você está preparado para uma live maravilhosa hoje? Sim. E o que é que você deseja para todo mundo? Boa noite, bons sonhos. Isso aí. Quem é você mesmo? Daniel Carvalho. E o que é que você veio fazer aqui? Venho abrir a live. Isso mesmo. Gente, sejam muito bem-vindos. Vai na paz. Tchau. Sejam muito bem-vindos, graça e paz. Bom, estamos juntos mais uma vez. Como eu falei, aqui em casa tá meio friozinho, né? A gente tá se preparando aí, né? Um abraço especial para todos vocês que me acompanham continuamente. Hudson, né? Cristina Monteiro, Gisele Braga, Ana Flávia, Laura. Todos sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso perfil, né? Onde todos os dias tem live, né? Pela manhã e à noite, como remédio de 12 em 12 horas. Nós estamos aqui conectados sempre, juntos e unidos, com esse propósito de levar até você uma palavra que pode edificar a sua vida, lhe sustentando. Isa, um beijo, Isa, saudade de você. Monique, grande abraço. Laurinha, Ponta Porã, Valesca de Uberlândia, Minas Gerais. Você já sabe, mas não custa falar, né? Todo aquele que entra coopera com a propagação do evangelho, colocando o dedo nesse coraçãozinho, fazendo com que os coraçõezinhos subam. E através desses coraçõezinhos aí, né, o Instagram vai entregar, né, a mais pessoas a nossa transmissão ao vivo. Além disso, todo mundo que entra tem o compromisso de compartilhar com pelo menos mais 5 pessoas. Isso se você é novato. Se você já está aqui há mais tempo, já faz parte da equipe, você obviamente também pode compartilhar para mais, compartilha para 10, 15, 20, ó, quem sabe, né? Talvez até bem mais do que isso. Quero mandar um abraço especial para o meu irmão, meu amigo, Alex Moriá, que faz uma live também todos os dias da semana falando sobre renovação da mente. É ele que escreveu um livro recentemente, Seu Problema Não É Dinheiro, né? Então veja, ele está aí conosco nos acompanhando. Nós tivemos uma live hoje às 21 horas. Alex Moriá, foi maravilhoso estar com você. Eu quero dizer, como é que o pessoal faz, Alex, para poder te acompanhar aí também? Conta aí, coloca aí nos comentários, né? O seu perfil no Instagram, no YouTube, para que as pessoas possam te acompanhar também. Vai ser uma grande bênção, né? Um conteúdo maravilhoso para edificação e principalmente educação financeira. Quem busca educação financeira aí, ó, pode acompanhar diretamente o meu irmão Alex Moriá. Um grande abraço. Gente, nós estamos falando durante toda essa semana sobre prosperidade aos olhos de Deus, né? Como Deus vê a prosperidade bíblica, para que a gente possa realmente viver uma vida equilibrada dentro desse assunto tão importante na Bíblia. Hoje pela manhã nós encerramos a nossa transmissão com um versículo que é bem conhecido de todos nós, está na terceira carta de João, capítulo 1, verso de número 2, que é um desejo, né, uma saudação bem amistosa, bem calorosa, de irmãos, feita pelo apóstolo João ao seu amado Gaio, né? Ele diz: amado, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, né? Nós pegamos dessa palavra prosperidade o conceito original da prosperidade bíblica. Prosperidade quer dizer ter uma boa viagem, fazer uma boa jornada, né? O tempo de nossa estadia aqui na terra, desde o dia que nós chegamos até o dia que nós vamos ser tirados dela, seja por meio do arrebatamento, seja por meio realmente de ter deixado esse corpo, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Agora, durante todo esse período que estamos na terra, hoje, porque fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, temos o privilégio de viver uma vida abundante. Foi isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, através da obra de Cristo, como nós já vimos em outras lives, nós somos capacitados a essa vida plena, abundante, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Agora, isso foi conquistado por Cristo a partir do Espírito, né? O meu espírito foi afetado diretamente, né? E a partir do Espírito ele precisa afetar a minha mente e, obviamente, isso vai resultar em atos, em atitudes externas, físicas, né? No meu corpo e no mundo à minha volta. Eu posso redesenhar o meu mundo a partir de uma renovação de entendimento. Gente, eu estava falando mais cedo, até falei com o Alex aí também, e vocês todos já acompanharam aqui. Esse ano nós lançamos o programa de capacitação ministerial e liderança. Eu já estou preparando também o conteúdo exclusivo para o ano que vem. Veja como eu estou aqui acelerado nesses dias, a gente tem trabalhado incansavelmente. E o primeiro módulo do ano que vem já vai ser redesenhando o seu mundo.
Pensa que módulo poderoso, né? Você reconstruir o mundo à sua volta a partir de uma renovação da mente, a partir de você estabelecer novos princípios, né, e prioridades na sua vida. Redesenhando o mundo vai ser o primeiro módulo do ano que vem, do ano 2021, se Jesus não voltar até lá, né, do nosso PCML. Então, veja, prosperidade é isso, é ter uma boa jornada. É você, no período que você passar pela terra, você ter ampla suficiência para cumprir o propósito existencial da sua vida, não te faltando coisa alguma, ao contrário, em tudo, né, tendo ampla suficiência para que você abunde também em toda boa obra, né? Não faz sentido você ter recurso, ter dinheiro e ver pessoas ao seu lado que você ama, que você admira, que você gosta, passando por necessidades e privações e você não podendo fazer nada. Então, a prosperidade consiste nisso. Então, veja, eu quero contar uma história para vocês bem interessante, né? Que eu vivi alguns anos atrás, quando eu estive na África. Eu estive na África, né, com uma comitiva, foi bom demais. Tia Ângela estava comigo. Ah, apareceu, né? Camila Santiago, onde você estava aqui na live, você não estava aqui para me ajudar a divulgar. Você chegou, né? Apareceu por aí. Então vamos divulgar, vamos botar o povo para compartilhar aí. Pois bem, eu estive na África, em Moçambique, né? Fui com minha esposa, fui com uma caravana, foi bem legal, né? Foi bem legal, foi bem produtivo. E eu vi algo interessantíssimo, né, lá em Moçambique. O que foi que eu vi em Moçambique? A gente esteve na cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique, e de lá nós fomos para a cidade de Beira, que é a segunda cidade do país, porém uma cidade realmente de um poder aquisitivo muito baixo, né, de uma miserabilidade, um índice de pobreza muito alta, né, terrível, uma cidade realmente bem complexa, sem saneamento, muito complicado, uma cidade complicada, né, a cidade de Beira. E de Beira nós prosseguimos e fomos ainda, adentramos mais adentro a savana africana, onde nós visitamos algumas aldeias. E aí algo me chamou a atenção. O pastor que nos acompanhou, que está lá na África há 20 anos, né, e comanda lá uma missão, né, chama Missão Pieia, lá na África, ele me contou uma história interessante. Ele disse: pastor, deixa eu lhe contar uma coisa. A perspectiva de vida de um homem aqui na África é muito pequena. Aqui nessas aldeias existe um líder da aldeia, ele como se fosse o rei daquela aldeia, né? Ele está lá, ele é o rei daquela aldeia, ele se casa com algumas mulheres, porque é da cultura deles, e ali ele administra aquela aldeia ali, né? Vamos lá que tenha 200, 300 pessoas naquela aldeia, eles estão no rei daquela aldeia. Eles, a perspectiva, ou sonho de consumo de um rei de aldeia desse, de um aldeão, de um chefe de aldeia desses, é ter uma bicicleta e um óculos escuro. Veja, ele passa a vida inteira na expectativa de conquistar uma bicicleta e um óculos escuro. Algo que vai dar em torno de, sei lá, algo em torno de 500 reais. Né? Uma bicicleta custa em torno de 100 dólares lá. Então daria em torno de 500, 600 reais o custo disso. Veja, um líder comunitário, um chefe de uma aldeia, ou mesmo considerado um rei para aquela aldeia, a expectativa dele de futuro, a visão de futuro dele, o desejo de consumo dele é ter uma bicicleta e um óculos escuro. Isso o pastor me dizendo. Ele disse: então se a gente pega 100 dólares e compra para ele uma bicicleta e um óculos escuro, o que ele vai dizer? A gente vai chegar para ele dizer: ó, Jesus mandou lhe dar uma bicicleta e um óculos escuro. Ele vai pegar essa bicicleta e esse óculos e ele vai sair agora de aldeia em aldeia para dentro da savana, contando como Jesus o fez prosperar. E talvez você diga: ah, meu Deus do céu, mas é muito pouco, gente. Como é que pode uma pessoa se contentar na vida com uma bicicleta e um óculos escuro? É porque ele não tem outra expectativa, ele não conhece além daquilo. A sua mente está limitada naquela realidade. Para ele, aquilo é o maior tesouro existencial de um ser humano. Veja, mas talvez você que esteja dizendo: que miséria, a pessoa, tudo o que desejar na vida é ter uma bicicleta e um óculos escuro. Veja, talvez você pense assim dele, mas e os seus sonhos quais são? Talvez o seu único sonho seja ter um carro e uma casa. E eu vou dizer: será que alguém que já conquistou isso também não vai estar te chamando de mesquinho, de pobre, porque o teu sonho é só esse? Por que eu estou te dizendo isso? Porque a única coisa que pode limitar você nessa vida é a tua própria mente. Veja que a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Veja, Deus é poderoso para fazer
infinitamente mais além do que tudo o que pedimos, ou eu só peço o que eu penso. Eu não consigo pedir algo que eu não consegui pensar e imaginar. Então veja, o que é que limita o homem a adquirir? É a mente. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar. A questão é o quanto você pode pensar. O quanto você está disposto a destravar a tua mente, porque Deus pode fazer mais. O quanto que você puder pensar de grande, Deus pode fazer mais. Então veja, o teu limitador não é Deus. O teu limitador é a tua mente. O que está te limitando é a tua perspectiva de futuro. Né? O que você tem como perspectiva? O que é que você acredita por abundância? É isso que limita você. Deus pode fazer muito mais do que você pode pedir ou pensar, porque o poder dele é ilimitado. Então veja, o que aquele homem chama lá de prosperidade, a gente chama de falta de perspectiva. Então talvez o que você esteja chamando de prosperidade hoje é só falta de perspectiva. Crie uma perspectiva maior, amplie a sua mente, abra a sua cabeça para coisas maiores, para que você possa de fato alcançar. Você não vai alcançar nada além do que você possa imaginar, porque Deus é poderoso para fazer, mas você pode limitá-lo nos seus pensamentos. Então prosperidade nada mais é do que reflexo de uma mente renovada. A prosperidade está muito mais na mente do que no bolso, né? Se você tem todo o dinheiro do bolso, mas tem uma mente de pobre, você vai gastar o dinheiro todo e não vai fazer nada. Mas se você não tem dinheiro nenhum, mas tem uma mente próspera, o dinheiro vai ter que vir para a tua mente, ou vai ter que vir para a tua conta, para a tua carteira. Então a questão é o quanto você é capaz de expandir a tua mente. Sabe, por mais que você já tenha alcançado nesse mundo, por melhor que você esteja vivendo, Deus pode fazer ainda muito mais além do que você pode pedir ou pensar. Então não limite porque você acha que já tem o suficiente. Deus pode fazer mais. Mas para que eu quero mais? Para ajudar a criatura, para abençoar outros. Veja, se você pegar essa ideia, se você conseguir realmente se tornar um celeiro, uma fonte a jorrar por essa mentalidade, imagine, se você não quer para você, pense, pai, eu entendi, então me dá que eu vou dar para os outros. E quanto mais você entender e passar por você e você entregar, mais você vai ter. Então mesmo que você acha que você já tem o suficiente, deixe de ser egoísta, tem muita gente precisando, seja você o caminho, seja você a porta, seja você a fonte, seja você a forma ou o centro de distribuição divino. Deus pode fazer infinitamente mais além de todo que pedimos pedir ou pensar, segundo o seu poder que nós opera, um poder ilimitado da ressurreição está em nós. Então nós precisamos entender isso. Então veja, a renovação da mente é que nos levará de fato a desfrutar de uma vida de prosperidade. Viu? Não é outra coisa. Eu estava falando mais cedo e me veio um exemplo muito fácil, muito simples de falar, eu quero repeti-lo aqui, que é o seguinte, veja, durante muito tempo, algum tempo atrás, eu fui acometido de uma sinusite. Sinusite, acho que você sabe o que é sinusite. E eu orei, declarei, tentei, mas por fim, confesso, né, que não consegui resistir e fui no médico. E eu já tive antes, outras vezes, e eu sei exatamente o que o médico vai me receitar. E ele me receitou exatamente o que eu pensava, né? Ele me colocou lá clavulanato de potássio associado à amoxicilina. E ainda colocou prednisona, ou corticoides, né? Por meio do remédio prednisona, ou predizin, né? E um para injetar no nariz, mandou lavar o nariz, beleza. Ele escreveu aquilo para mim numa folha. Tava lá, eu já sabia que ele ia escrever aquilo. E eu fui lá porque esse remédio não se compra sem receita. Não tem como você comprar sem receita. E eu peguei aquela receita e fui lá na farmácia e pedi, paguei para que esse remédio trouxe para casa. Agora imagina, se quando ele me dá a receita eu leio, eu digo, já sei, pronto. Resolvido o meu problema, acabou a sinusite, já sei qual é o remédio. Deixa eu dizer, mas só saber resolve o meu problema? Só saber qual é o remédio vai resolver o meu problema? Se eu leio a receita e descubro o que está escrito, isso por si só vai resolver o meu problema? Responde isso para mim, por favor. Se eu apenas ler o que está escrito, vai resolver o meu problema?
Quem pode me responder essa? Me fala aí, por favor. Não. Alex disse que não resolve. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso tomar essa medicação. Eu preciso fazer uso dessa medicação. Eu preciso administrar isso de forma a tirar os benefícios daquilo que está prescrito. Então, os princípios ativos vão começar a operar na minha vida para que me traga resultados. Pode ter certeza que eu começo a tomar de 8 em 8 horas aqueles princípios ativos ali vão sendo administrados. Em 2, 3 dias, meu irmão, acabou o sintoma. Eu preciso ainda continuar depois dos sintomas por mais uns 4, 5 dias para erradicar aquele mal. E aí ele não volta mais. É isso que eu preciso fazer para resolver o problema. Agora veja, se você vai no médico, né? Não precisa me dizer qual é o problema que você tem, mas se você for no médico, qualquer médico, e chegando lá ele te der uma receita e você trouxer para mim, e eu leio lá que você vai precisar tomar clavulanato de potássio, amoxicilina, predizin, limpar o nariz e Nasonex, que sei lá, eu tô dando o nome dos remédios aqui tudo já, para botar no seu nariz, na hora que eu ler aquela bula, aquela receita sua, eu vou dizer, tá com sinusite, não tá? Já sei, tu tá com sinusite, rapaz. Sabe por quê? Olha aqui a receita. Então, pela receita, eu sei qual é o problema. Fácil. Não é? Quando eu tenho a receita, eu leio aquela receita, eu já sei qual é o problema. Pois bem, o salmista, ele nos aponta qual é o problema da humanidade. Com tanta clareza, quando ele descreve a receita, lá em Salmos, quando ele diz assim: porque Deus enviou para nós a sua palavra, e a sua palavra nos sarou e nos livrou do que era mortal. Na receita estava escrito: palavra de Deus nos sara e nos livra do que é mortal. Miséria mortal. Qual é? Eu pego a receita e a receita lá, Deus, médico, receita, princípio ativo, palavra de Deus. Então veja, eu pego a receita que está ali em Salmo, diz: se você usar a receita, você é sarado e você é livre daquilo que lhe é mortal. Agora eu te pergunto, só saber vai resolver? Não, não resolve. O que é que resolve? É administrar os princípios ativos. Renovação da mente não é só conhecer, é conhecer e praticar. A gente já viu isso lá em Provérbios capítulo 3, verso 13. Feliz é o homem que adquire conhecimento aí no médico pegar a receita. Ele se acha sabedoria. Como é que você acha sabedoria? Tomando os princípios ativos. Porque se você compra com a receita e não usa os princípios ativos, não vai resolver nada. Tá entendendo? Então veja, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a palavra, renovar minha mente, mudar os meus hábitos e praticá-los. Ah, pastor, mas é difícil, eu sei, a mudança de hábito não é tão simples. Mas é possível, né? Nenhum de nós nasceu sabendo dirigir, por exemplo. Né? Nenhum de nós nasceu sabendo dirigir. Dirigir é um hábito. Agora, eu me lembro exatamente os primeiros dias que eu tive aulas de direção. O instrutor disse: coloca o pé na embreagem. Você coloca o pé na embreagem. Agora passa a marcha. Você passa a marcha. Agora solta a embreagem e aperta o acelerador mais devagar. Aí você aperta o acelerador devagarzinho, vai tirando o pé da embreagem. Agora olha pra frente. Quando ele fizer aquele barulho, você aperta de novo. Irmão, isso parecia um exercício tão difícil de se fazer no início. Que você tinha que pensar 1 milhão de vezes para fazer aquilo e ainda errava, e fazia, e errava, e fazia. Mas e hoje, como é que você faz isso? Você entra no carro, você não pensa mais, você põe a chave, liga, bota a marcha, dá a ré, nem está observando. Por quê? Porque virou um hábito. Agora, esse hábito foi construído de maneira mecânica. Na prática. Repetição, 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 repetição. Né? Aí tem gente que diz: rapaz, eu já tentei, o mês passado deu dízimo, mas esse mês não funcionou. Aí tu aprendeu a dirigir foi no primeiro dia que tu saiu? Foi? Eu acho que não, né? É por repetição, rapaz. A Bíblia diz: não deixemos de fazer o bem. Gálatas capítulo 6. Não deixemos de fazer o bem, porque no devido tempo nós vamos colher. Se não desfalecermos. Se não desanimarmos no meio do caminho.
Imagina, se eu compro o remédio para sinusite, começo a tomar um dia, mas no outro dia não ficou bom e eu abandono o remédio, não resolve o problema não. Piora a situação, porque cria resistência. Eu fiz uma vez, dei dízimo uma vez, e agora não dou mais, porque não funcionou, criou resistências. Você tem que pegar o negócio e ir até o fim, pô, até ver o resultado. Então veja, a prosperidade é fruto de uma renovação da mente. Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas seja transformado pela renovação da minha mente. Quando é que eu vou parar de ler a Bíblia e assimilar? Quando eu olhar para trás e ver que eu não sou mais a mesma pessoa, né? Quando amanhã eu já não for mais quem eu sou hoje, quando hoje eu já não sou quem eu era ontem, e assim por diante, eu preciso experimentar de transformação na minha vida. Ah, pastor, mas o senhor é a mesma pessoa, né? O senhor é o mesmo homem com esse cabelo aí meio grisalho. O senhor é o mesmo, até na... Querido, não estou falando por fora, estou falando por dentro. É como serão mudadas as tuas atitudes, as tuas palavras, as palavras que saem na tua boca, a percepção de mundo. Né? Ontem você talvez estivesse morrendo de medo, hoje você recebeu a palavra, se levanta mais animado, talvez você estava sem perspectiva de sucesso, de futuro, mas você recebeu a palavra, você se levantou por dentro nesses dias, você está criando novas ideias, você está trazendo novas coisas, você está botando novas perspectivas diante de você. Tudo isso é fruto de uma renovação de entendimento, renovação da mente. É você batalhar nisso, de se eu vou até o fim, até ver o resultado, eu vou pegar a palavra, eu vou praticar a palavra. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que na contramão da generosidade está algo chamado avareza. E a avareza é idolatria. Eu vou dizer de novo. O grande problema das pessoas no que diz respeito a uma vida de prosperidade é a avareza. Está na contramão da generosidade, é o contrário da generosidade. Generosidade faz parte do caráter de Deus. E a gente anda em avareza. Só que a avareza é idolatria. Idolatria é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Por que a avareza é idolatria? Porque você coloca o dinheiro no lugar de Deus. Ora, se você colocou o dinheiro no lugar de Deus, não adianta você pedir a Deus. Vai pedir o dinheiro, pô. Então tire o dinheiro do lugar de Deus e bote Deus no lugar dele. Se você botar Deus no lugar dele, na sua mente... E eu estou falando aqui na sua mente, você entender que é Deus que é a tua fonte, coloque Deus no lugar dele. E quando você pedir, Deus te atende. Agora, se você coloca o dinheiro no lugar de Deus, você vai ter que pedir o dinheiro. E o dinheiro não vai poder te dar o que você precisa, o que você deseja, o que você quer. Né? Então tudo passa por uma renovação da mente. Diz, não vos conformeis, não tome a forma do mundo, viva diferente, seja transformado. Quando você for transformado, quando você começar a sentir mudança, isso é gradativo, isso é processo. À medida que você for percebendo mudanças em você, no seu comportamento, na sua fala, você vai começar a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ver mudança no resultado. Sabe, insanidade mental total. Irmãos, a gente cria religião à toa. O que é religião? É eu não fazer nada, absolutamente não é continuar fazendo a mesma coisa e achar que alguma coisa vai mudar. Não vai, poxa. Ah, pastor, mas Deus é poderoso. Ele é tão poderoso que ele já te deu a ferramenta de mudança, chama a palavra. Ele enviou a sua palavra nos sarou e nos livrou do que era mortal. Ponto final. Se eu quiser prosperar, nós vimos isso ontem, eu vou ter que meditar na palavra, eu vou ter que mudar a minha mente, eu vou ter que reconstruir o mundo à minha volta. Aleluia. Então, renovação da mente é que leva a você a desfrutar de fato de uma vida de prosperidade. Provérbios capítulo 11, versículo 9, diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A liberdade que nós tanto sonhamos, a liberdade financeira, a liberdade na nossa vida de prosperidade, está condicionada ao conhecimento. O hipócrita, com suas palavras, destrói seus amigos, mas o conhecimento livra os justos. A liberdade vem por meio do conhecimento. À medida que eu trago esse conhecimento para a minha mente, mudo a minha forma de pensar, mudo meus hábitos, eu vou experimentando da total liberdade. Então, se vem por meio do conhecimento, e esse conhecimento está obviamente ligado diretamente ao conhecimento da palavra de Deus, e aqui eu não quero excluir conhecimentos naturais, até porque a Bíblia te incentiva a isso. Eu vou dizer, não há conhecimento, não há necessidade que não esteja
amparado pela Bíblia, né? A não ser aquilo que é nocivo à vida humana, ao progresso da humanidade, ao progresso da vida humana, que vai na contramão do que a Bíblia diz. Então, todo conhecimento agregado é bem-vindo, né? Eu conheço muita gente que quando descobre o chamado, diz assim, não, vou sair da faculdade, não vou fazer mais faculdade, não, porque agora eu já descobri que eu vou ser ministro. Rapaz, ser ministro é muito bom, mas ser um ministro formado é muito melhor, né? Conhecimento te faz crescer. Agora, esse conhecimento tem que estar avalizado ou sobre os princípios da palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que vai de fato te nortear para uma vida de sucesso. É a palavra de Deus que traz todos os nutrientes necessários para você viver uma vida de prosperidade. Agora perceba, se o conhecimento é que me proporciona essa liberdade de vida, se é o conhecimento, a renovação da mente que me faz desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a primeira coisa que eu tenho que começar a prestar atenção é como eu tenho ouvido a palavra. E eu vou te dizer, eu tenho falado isso repetidas vezes, eu vou dizer de novo. Quando passar essa quarentena, e eu acredito que está bem próxima, né? Você não vai poder dizer que não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque muitos homens e mulheres de Deus estão se gastando e se deixando gastar, né? Para levar até você uma palavra que possa transformar a tua vida. Que te dê, de fato, o nutriente necessário para você viver uma vida poderosa. Então você não vai poder dizer que não ouviu, né? Agora a questão é como você ouviu. Porque segundo dados estatísticos, né? E de fonte fidedigna, confiável, apenas 8% de quem ouve consegue de fato tirar todo o potencial daquilo que ouve. Vou dizer de novo. Baseado em estatística de uma fonte fidedigna, de alta confiabilidade, apenas 8% daqueles que ouvem tiram 100% do potencial daquilo que ouvem. Pastor, quem deu esses dados? Jesus de Nazaré. Quer contestar ele? Eu acho complicado, mas se quiser, foi ele que disse. Como assim? Ele disse o seguinte, que quando o semeador sai a semear, 25% cai sobre a beira do caminho. Outros 25% caem em terreno pedregoso. Outros 25% caem entre espinhos. Ou seja, 75% dos que ouvem não aproveitam nada. Nada. Apenas 25% vai gerar resultado. E dos 25% que vai gerar resultado, 8% deles tira 30%, os outros 8% tira mais 60%, e os outros 8% é que chega à totalidade dos 100%, ou 100 por 1. Né? Então veja, apenas 8,33% é que de fato alcança todo o potencial daquilo que houve. Então, de quem é a culpa? É do semeador ou de quem está, ou do terreno que está recebendo a semente? É do terreno. Então a gente precisa atentar, prestar bastante atenção naquilo que a gente ouve. E eu quero trazer esse contexto mais cuidadosamente com você, para que você entenda. Veja, lá em Marcos, capítulo 4, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. A partir do verso 1, Jesus vem ensinando uma parábola. A parábola do semeador. E ele diz assim, um semeador saiu a semear. E ele começou a lançar sementes, como eu já falei aqui. Parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Outra parte caiu entre espinhos. E outra parte caiu em boa terra e deu a 30, 60 e 100 por 1. Ele disse, quem tiver ouvidos que ouça. Quando saiu dali, os discípulos disseram, Jesus, eu não estou entendendo nada mais. Qual é o objetivo da gente aprender sobre agricultura agora? Aí Jesus disse, vocês não entenderam não, né? Depois eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não entender essa parábola, não vai entender mais nada. Essa parábola tem uma chave que abre todo o reino de Deus. É isso que Jesus diz. Se não entender essa, como entenderão todas as outras, rapaz? Presta atenção. Tudo no reino de Deus é plantio e colheita. Plantio e colheita. É só isso. O reino de Deus é só plantio e colheita. Que planta, colhe, planta, colhe. E ele diz, e a semente
originária de tudo é a palavra de Deus. A palavra é como uma semente. Então tudo que você quiser vai ter que plantar uma semente e vai ter que colher. Se você quer cura, tem que trazer a semente da palavra para dentro de você. Então vai frutificar. Se você quer ter família, ouça a família, bota a palavra dentro, vai frutificar. Se você quer prosperidade, vai ter uma semente para ir. Então a palavra de Deus é como semente. Agora veja, a gente aprende que é pela fé, né? E é pela fé, obviamente. Mas as pessoas acham que a fé pode funcionar sem palavra. A fé está baseada no que ouve. Se não tem palavra, não tem fé. Se tu não ouviu nada, não tem fé nenhuma para funcionar, não. Tenta imaginar. A Bíblia diz, em outra parábola, Jesus diz assim, ó, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou suas sementes sobre a terra e foi para casa. Ele passou um dia, uma noite, um dia, uma noite, um dia, e ele voltou sem saber como. A terra tinha dado, a semente produziu, nasceu e funciona. Veja, agora o milagre não está em você ver nascer sem ter semente. O milagre está em você plantar uma semente e ela produzir sem você saber como. Então o milagre não está em você ver uma coisa acontecer na tua vida sem receber a palavra. Não. A semente está, ou a fé está, ou o milagre está em você receber uma palavra e pensar como é que uma palavra pode produzir uma vida de prosperidade. Bom, aí é que está o milagre. Ele diz, você coloca a semente e vai descansar, e sem você ter que saber como vai funcionar. O milagre está aí. Em você nem saber como, mas a palavra transformar a tua vida. É isso que ele está dizendo. Então Jesus falando sobre isso, ele fala sobre os tipos de terreno. Ele diz, tem gente que ouve a palavra, mas está tão distraído que quando termina a live já não está mais sabendo o que foi dito. Ele entra, ele sai, uma coisa distrai ele, é outra live do sertanejo que distrai ele, é outra chamada do outro lado, é um negócio que está ali, é outra coisa que está lá, é aquilo, e ele acaba não perdendo, acha legal, bonitinho, mas não pegou nada. E quando terminar, alguém diz, teste das lives do pastor Marcelo, rapaz, que bênção, né? Ele falou o que ontem? Não sei, mas foi bom. Bom, eu vou te dizer uma coisa, se quando acabar essa live você não lembrar de nada do que eu falei, esquece, porque dela tu não vai aproveitar nada. Absolutamente nada. Porque não é eu que vou trazer resultado, é a palavra que tu põe no coração que vai trazer resultado. É a palavra que tu acolhe com mansidão que muda a tua mente. Acolhei a palavra com mansidão. Porque ela é poderosa para mudar a tua mente. Então o que eu falar para você aqui só tem poder se você acolher no coração com mansidão. Para que mude a tua forma de pensar. Então, o primeiro aqui à beira do caminho, ele diz, rapaz, é como passarinho, você jogou passarinho com o meu. Quem é o passarinho? Satanás. Eu tô aqui falando, tu tá pensando em outra coisa, tá olhando pra lá, um menino grita, o outro chora, não sei o que, é um negócio aqui, acolá, e tu nem tá prestando atenção. Perdeu tempo. Ele disse, qual é o terreno? Ele disse, é aquele que cai no terreno de pedra. Nasce rapidinho, mas não tem raízes em si mesmo. É superficial. Tem gente que é superficial, ele ouve, ele se alegra no momento, mas ele não medita para aquilo criar raízes. Ele não se aprofunda naquilo para aquilo criar raízes dentro dele. E se aquilo não cria raízes dentro dele, não tem efeito. Por quê? Porque quando vem os intempéries da vida, ele se escandaliza e já esqueceu daquilo que ouviu. Ou seja, a planta morre. Agora, de todos eles, o mais complexo terreno é esse agora, que é o terceiro terreno. Ele diz que são pessoas que são semelhantes a sementes que caíram entre espinhos. Porque, ou ervas daninhas, espinhos ou ervas daninhas, depender da tradução. Ele diz que essas sementes caem e nascem. Mas quando nascem, junto com essa planta que nasceu, nasce o espinho e a erva daninha. E o espinho e a erva daninha são parasitas. Parasitas. O que é que um parasita faz? Ele rouba o nutriente da planta. O poder, a seiva, ele arranca, ele tira. E aí aquela plantinha nasce, mirradinha, tá ali. E ainda que ela consiga sobreviver, não morre, mas não dá fruto. Porque não tem seiva correndo o suficiente para frutificar. Os parasitas estão puxando, arrancando os nutrientes daquela planta, impedindo ela de dar fruto.
E aí ele diz que esses aí são comparados àqueles que recebem a palavra. Eu vou ler para você na íntegra. Eu quero que você... Ele diz, eles recebem a palavra, mas logo essa palavra é sufocada dentro deles pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por mais coisas, ou desejo ávido por querer sempre mais, e elas não produzem frutos. Na versão revista e atualizada ele diz, pelos cuidados do mundo, fascinação das riquezas e demais ambições. Aqui ele diz, pelas preocupações, por correr atrás e confiar nas riquezas, sedução das riquezas, e por um desejo de querer sempre mais. Essas coisas no coração do homem roubam, são parasitas que roubam todos os nutrientes da palavra de Deus, que produziriam fruto dentro de você, e não produz. Agora, sabe qual é o problema disso? O que é pior? É que a planta não morre. Não morre. Você chega na roça, se fosse naturalmente falando, a plantinha está lá, no meio das ervas daninhas. Aí você olha, mas a plantinha está ali, mas não dá fruto. Ela está, mas não dá fruto, não resolve. Isso é comparado ao quê? Você já fez o rema, você já fez escola de ministro, já leu o livro A, já leu o livro B, já assistiu todas as lives, sabe tudo, mas nada muda na tua vida. Não dá resultado com nada. Por quê? Porque teu coração está cheio de ervas daninhas. E eles estão roubando, com o parasita, todos os nutrientes da palavra. É isso que está acontecendo. Veja, as pessoas às vezes chegam no meu gabinete e dizem, pastor, eu estou com problemas na vida. Eu digo, me conta. E eles começam a falar, né, dos seus males, dos problemas que lhes têm acometido. E quando eles terminam de falar, eu digo, fiquem tranquilos, porque tem solução. E ele diz, o quê? Eu digo, faça o rema. Faça o rema que vai resolver o seu problema. Por quê? Porque o rema é melhor? Não. É porque no rema tu vai ouvir a palavra. Tu vai receber semente. É só isso. Faça o rema. Abra um saco de sementes e comece a plantar. O rema é você receber sementes. E sabe o que acontece? Eles vão para o rema. E depois de 1, 2, 3 matérias, que seja uma matéria, eles já dizem, pastor, começou a mudar. Por quê? Porque eles estão plantando sementes. Estão produzindo frutos. No final de 2 anos, eles têm a sua vida transformada. Mas sabe, existem outras pessoas que chegam no meu gabinete e contam as suas mazelas. E quando terminam, eu digo, tem jeito. Do mesmo jeito que eu fiz primeiro. Ele disse, o quê? Eu digo, faça o rema. E ele diz, já fiz. Eu digo, então, meu filho, agora complicou. Porque se tu já ouviu a palavra, nem a palavra deu jeito, não tem outra coisa mais não. Se a prescrição médica é a palavra e a palavra não está fazendo mais efeito, é porque você está permitindo que os cuidados do mundo, as demais ambições e a fascinação das riquezas roube da palavra o poder que ela tem. As ervas daninhas estão roubando o nutriente da palavra, tornando a palavra infrutífera. Aí você se torna um sabe-tudo de plantão, mas nada funciona na tua vida. Tudo você sabe, todo versículo você tem de cor. Olha para dentro, a palavra está lá, mas não funciona. Como é que a palavra pode não funcionar? Porque você está deixando esses 3 parasitas roubarem o nutriente da palavra dentro de você. Quais são esses parasitas, pastor? Primeiro deles, cuidado do mundo, que significa ansiedade e preocupação. Ansiedade e preocupação. Vou dizer de novo. Ansiedade e preocupação impede a palavra de funcionar na tua vida. Agora veja, um parasita aí, né, que rouba. E a gente costuma santificar o parasita. Tem gente que santifica a preocupação. Acha que preocupação é algo santo. Estou tão preocupado com o meu rebanho.
Estou tão preocupado com a minha igreja. Estou tão preocupado com o futuro dos meus filhos. Estou tão preocupado. Como se preocupação fosse algo santo. Deixa eu te dizer, é um parasita que rouba de você a seiva da palavra. Parasita. Preocupação é um parasita. Te rouba a essência da palavra. Vamos ver. Filipenses 4,6. Como é que eu resolvo o problema desse parasita? Tem um parasiticida aí, né? A gente não vai falar o problema sem dar a solução. Veja. Filipenses 4,6 diz assim: não vivam preocupados com muitas ou com coisa alguma. Não vivam preocupados com coisa. Como é que eu resolvo o problema de preocupação? Não se preocupando. Simples. Vai. Eles, antes, ao invés disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. E esta guardará o coração. Olha que legal. Coração. Onde a semente foi plantada. E a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa. Concentrem-se ou pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense naquilo que é excelente e digno de louvor. Ou seja, não ocupa a tua mente com o pensamento, medita na palavra, poxa. Pastor, o que é meditar na palavra? Veja, meditar na palavra vai trazer o benefício da prosperidade. E o que é meditar na palavra é o que você costuma fazer com as contas, que só traz dano. Né? Então veja, a preocupação é um parasita que rouba da palavra todo o potencial. É um parasita. Qual é o outro parasita? Fascinação das riquezas. O que é fascinação? É engano na segurança de bens. É você achar porque tem dinheiro, está seguro. É você achar porque tem dinheiro, tem bens, que isso vai te dar total segurança na vida. Isso é bobagem. Isso é uma bobagem. Até porque o dinheiro vai embora se você não ficar esperto. Você não pode confiar na riqueza. Isso é um parasita. Você ficar enganado, seduzido e achar que você tendo dinheiro você está protegido, isso é parasita. Isso é um parasita que rouba da palavra todo o nutriente necessário para frutificar. Sedução das riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, diz assim: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem e nem confiem em seu dinheiro, pois é incerto. Sua confiança deve estar sempre em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem da verdadeira vida. Então veja, a riqueza cumpre propósito. Você é rico para quê? Para confiar na riqueza? Você é rico para ser generoso. Irmãos, eu conheço pessoas, assim eu vou te dizer, parece que não existe, mas existe, irmãos, existe, eu vou te dizer, existem pessoas generosas nesse mundo que têm muita riqueza e estão sempre dispostos a repartir, sabe? A estender a mão, meu irmão. E não é só o pobre e o necessitado, não, é qualquer um. Porque a gente tem uma mania de só pode dar se for pobre. Deixa eu te dizer um negócio, você é bobo. Você dá para quem você quiser, para quem você ama, para quem você considera. Nem toda necessidade do mundo é comida, não. Sabe, a gente se vangloria. Eu vou dizer uma coisa pra você e vou dizer aqui. Olha, se você estiver distribuindo cesta básica nesse tempo, não tire foto não, para não constranger as pessoas, rapaz. Não se promove em cima da desgraça alheia, não. Não, vou dar uma cesta básica, vou tirar foto e vou botar no Facebook e no Instagram. Pra quê? Ninguém precisa saber não, criatura de Deus. Vai constranger os outros e te autopromover. Para que isso?
Então veja, o engano das riquezas é um parasita que rouba o nutriente da palavra. Rouba o nutriente da palavra. Aleluia. Eu conheço pessoas, irmãos, muito ricas, e que não precisa fazer propaganda de nada do que faz. E eu vou dizer, não faz nem dar cesta básica não, tá? Não faz nem dar cesta básica não. Eu conheço uma pessoa que eu tive uma vez numa concessionária, e conversando com o vendedor da concessionária, minha esposa tinha ganhado um carro, e chegando na concessionária, conversando com o vendedor, ele disse assim, sua esposa que ganhou o carro, né, disse, a pessoa que deu a ela é uma pessoa realmente muito generosa. Eu digo, você conhece essa pessoa? Ele disse, quem não conhece ela? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor. O ano passado essa pessoa subiu aqui e deu 21 carros de presente. 21 carros de presente. Agora deixa eu dizer uma coisa, pasmem. Essa pessoa quando fez isso não era crente não. E aí, tu vai me dizer o quê? Eu vi uma frase outro dia, eu achei bonita, interessante. Desculpa, tá? É um meme, mas eu vou usar porque vai exemplificar. Veja o que é a cabeça de uma nação próspera e uma cabeça de uma nação com síndrome de vira-lata. Né? Os Estados Unidos e a Europa, em tempo de coronavírus, os ricos, como Bill Gates e tantos outros, estão dando milhões, estão doando milhões, né? Em troca do corona, ou em troca de combater o coronavírus, os ricos estão doando milhões. Aí no Brasil, sabe o que eles fazem? Os ricos fazem lives para pedir dinheiro para o pobre dar. Pensa que loucura. Existem pessoas generosas, irmãos, que entenderam isso. E só melhora a vida delas, só prospera a vida dessas pessoas. Né? Então, tá aí outro parasita. E o terceiro parasita, eles dê mais ambições, que significam a ganância e anseio exagerado pelo possuir. Aquelas pessoas que trabalham só para ter. Isso é um sectel furado. Isso nunca vai ter fim. Se você não é contente com o que tem, você nunca vai ter o suficiente. Vou repetir, essa frase é boa. Vou botar até no Twitter depois. Se você não é contente com o que tem, nada do que terá será suficiente. Se você não está contente com o que tem, nada do que você tiver será suficiente. Ou seja, existe um desejo exacerbado, uma ganância, um anseio exagerado pelo possuir. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. Diz assim. Eu falo ou não falo? Falo. Eu vou dizer de novo. Eu vou falar. Falo? Falo. Vou falar. Veja, eu vou ler o texto para você. Diz assim, presta atenção. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações, ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vou dizer de novo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Ele não diz pode ser, ele diz cai. Quer ficar rico? Vai ter problema. Vai cair em tentação, vai cair em cilada e vai se atormentar com muitas dores. Não está dizendo que pode ser não. Vai. Pastor, não me diga uma desgraça dessa, pelo amor de Jesus. Eu pensei que nessa live a gente ia aprender a enricar. A gente não pode enricar não, é? Pode. Eu falei que não podia. Eu falei que alguém aqui não podia ficar rico. Ao contrário, você já é rico. Mas você não pode manifestar riqueza? Pode. Claro que pode. Ele não está dizendo que não é que todo que ficar rico, não. Ele disse o que quer ficar rico. Ou seja, aquele que tem por motivação de vida apenas ficar rico. A tua vida inteira é correr atrás de riqueza. Então eu posso enriquecer sem querer. Ou seja, essa não é a minha motivação. Mas vai acontecer. Né? Qual é o princípio disso? Eu vou te dizer. A lei áurea, a lei que liberta, né? Do empreendedorismo,
não é você procurar ganhar dinheiro. É você procurar resolver problemas. Descubra onde tem um problema e você tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Agora eu te pergunto, quem é que tem problema? São as coisas ou as pessoas? Responde para mim essa. Quem é que tem problema? São as coisas ou as pessoas que têm problema? Quem pode me responder? Fala aí comigo. Só vou esperar essa aí, fala aí. As pessoas, Pedro Pacífico está me falando aí, que quem tem problema são as pessoas. Então veja, você quer ficar rico? Quero. Se você procurar ficar rico, ou seja, se seu foco, seu objetivo, seu propósito de vida é só enriquecer, você vai se atormentar com muitas dores. Agora, foque nas pessoas, que é o bem mais precioso no céu. Dê a Deus um motivo de você ser um centro de distribuições das bênçãos de Deus. Foque nas pessoas, tente resolver a vida das pessoas, sem ambição egoísta, e você vai ver. Dê a Deus um propósito, e Ele vai te dar os recursos. Dê a Deus uma visão, e Ele vai te prover provisão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então perceba, o segredo do sucesso é esse. Por quê? Porque está aqui um parasita. Ambição, querer ter exageradamente, querer ficar rico o tempo todo, ter como propósito potencial dinheiro. Deixa eu dizer, esse é o propósito do mundo, irmão. O mundo é que não tem outro propósito de existir, não. É buscar dinheiro. Mas você não está mais no mundo, não, criatura. Você agora faz parte de um reino. Então, não desperdice teu tempo correndo atrás do dinheiro. Não desperdice a tua inteligência tentando ficar rico. Porque a riqueza vai criar asa e vai voar de você, ó. Vai embora. Né? Foque naquilo que é importante. A coisa mais importante para Deus, que é o Senhor do teu reino, são vidas, são pessoas. Busque o benefício das pessoas. Busque beneficiar pessoas, resolver problemas. E você vai encontrar ali uma oportunidade de ser totalmente abençoado. Financeiramente. Pelo Deus Criador. E não se esqueça, ouse pensar, ouse sonhar alto, ouse sonhar grande, renove a sua mente, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pedro Pacífico Carvalho. Temos ou não temos perguntas? E agora nós temos apenas 7 minutinhos, porque eu vi que ninguém tinha feito perguntas ainda. Mas quando a gente chega nesse momento, está todo mundo querendo fazer pergunta. Então, se tem pergunta é agora. Se não tem, a gente vai encerrando a nossa live aqui. E amanhã, às 11 horas da manhã, a gente retorna, dando sequência nesse tema poderoso, que é prosperidade aos olhos de Deus. Ah, deixa eu falar algo com vocês aqui. Foi até bom Pedro me lembrar. Nós temos aí 128 pessoas, tá bom? Presta atenção no que eu vou dizer, não sai ninguém agora que eu preciso dar uma informação importante. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós vamos ter uma live do nosso apóstolo, presidente do Ministério Verbo da Vida, Guto Emery, com o reverendo Rick Renner, lá da Rússia. Por causa do horário, que ele está na Rússia, essa live será às 11 horas da manhã. Então vai ser no mesmo horário que a nossa. E eu não vou competir de jeito nenhum com Guto Emery e Rick Renner, né? Então nós vamos adiar nossa live de amanhã para o meio-dia, exclusivamente. Amanhã, de forma exclusiva, a nossa live acontecerá ao meio-dia, tá bom? Então eu vou passar lá nos stories, deixar para você. Talvez eu entre uns 5 minutinhos, faça aí só para você saber que eu estava lá, para te dizer que a nossa live vai acontecer ao meio-dia, amanhã, exclusivamente, por causa da live do Guto Emery e do reverendo Rick Renner, tá bom? Amanhã ao meio-dia e depois às 23 horas estaremos juntos. Vê se tem alguma pergunta aí, Pedro. Por favor, vamos lá. Não. Toca aí para ver. Aparentemente, não.
A pergunta do Stories. É do Stories, não tem. Vamos lá. Então, se não tem perguntas, nós podemos, né, já ir concluindo a nossa live aí de hoje, né? E mais notícias boas para você, né? Praticamente todas as lives sobre família já estão no nosso canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho. Entra lá e faz uma maratona, porque já estão lá os do Ministério do Espírito Santo e de família. E ainda essa semana, talvez amanhã, eu acredito, talvez a gente consiga amanhã, a gente já começa a subir essas lives sobre prosperidade também. Vamos acelerando o processo, agora a gente já está mais bem dinâmico e a gente vai conseguir levar sempre para você um conteúdo exclusivo para que você possa não apenas se nutrir, você sabe da importância disso agora, como também compartilhar com as pessoas que você ama desse conteúdo. Quero dar uma notícia exclusivíssima, de primeira mão para vocês também. Hoje à tarde, eu passei a tarde inteira, a tarde inteira, em reunião com o meu designer e que também trabalha na parte de software. E nós fechamos hoje à tarde a construção do nosso site Portal Marcelo Carvalho, que vai ser um portal de educação, onde você vai ter cursos N's lá, e onde você vai poder aprender cada vez mais. Tanto de pregações da palavra de Deus, de forma gratuita, como cursos específicos dentro do portal. Portal Marcelo Carvalho, um portal de educação construído só para você, tá bom? Primeira mão para você aí. Lá vai ter loja online, vai ter cursos que você vai poder fazer, ó, e vai ser maravilhoso. Fechamos hoje à tarde um trabalho incansável aqui, ficamos a tarde inteira envolvidos nisso, e já saímos daqui de prego batido, de ponta virada, já fechamos, e daqui a pouco o Portal Marcelo Carvalho vai estar no ar e você vai poder realmente se nutrir, né, da educação pela palavra, por princípios do reino de Deus, né, em cursos online para o mundo inteiro, onde você vai aprender lá, por exemplo, sobre liderança, sobre administração financeira, educação econômica, sobre princípios de criação de filhos. Vai ser maravilhoso. A gente vai preparar. E além disso, nós vamos abrir a oportunidade também para pessoas que tenham talentos, possam no nosso portal, que tem uma base, né, uma estrutura EAD para cursos à distância e também uma loja online. Essas pessoas vão poder botar os seus cursos dentro do nosso portal. Então, por exemplo, eu estou vendo aí Wagner Reis e a Deise Luna, eles podem fazer curso de design ou técnicas de design ou decoração à distância por meio do nosso portal também, e vai ser uma grande bênção, tá bem? Então, você que tem interesse, depois entra lá já no nosso canal do YouTube, se inscreve lá e depois, assim que a gente fizer o lançamento, você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro de todas essas novidades, em nome de Jesus. Teve alguém que fez pergunta aí, Pedro Pacífico? O Alexandre pergunta para o senhor: pastor, riqueza você não acha que é uma armadilha do diabo, onde quem busca perde tudo que o Senhor Jesus Cristo nos dá? Não. A riqueza não. O amor ao dinheiro é um raiz de todo mal. O dinheiro não. Né? Jesus usou dinheiro. Se dinheiro fosse mal, Jesus não tinha usado. Ué, simples assim. Por que Jesus ia usar uma arma do mal sabendo que aquilo poderia corrompê-lo? De maneira nenhuma. Né? O dinheiro, ele é um péssimo senhor. Não serve para ser senhor da tua vida. O dinheiro é um péssimo senhor, mas ele é um excelente escravo. Deixa eu te dizer, se a riqueza fosse problema, Deus não teria criado. Quem foi que criou a riqueza? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. E ele criou para quem? Para o diabo nos corromper com ela? Não, claro que não. Deus criou para nós. A questão é você entender isso na sua mente. Deus criou toda a riqueza que existe na terra para nós. E nos criou para Ele. Toda a riqueza foi criada para mim. E eu fui criado para Deus. Se eu inverto essa ordem, aí arruma um problema. Aí ela pode se tornar um problema na sua vida. Então veja, tem que ter o equilíbrio. Eu não posso fazer da riqueza o meu Deus, mas também não posso dispensá-la, porque ela é um excelente escravo. Então aprenda esses princípios e você vai ser bem-sucedido. Beijo no seu coração e até amanhã, meio-dia, em nome de Jesus.